Estudo Bíblico, segundo livro de Samuel. Estudo organizado por Krishna Esteves. Referências bibliográficas. Bíblia de Estudo MacArthur, Bíblia de Liderança Cristã com notas e artigos de John C. Maxwell, Comentário Bíblico Moody e Comentário da Bíblia Russell Shedd. Introdução. O título dos dois livros de Samuel vem da figura-chave dos primeiros capítulos de 1 Samuel. O nome hebraico Samuel tem tido muitas interpretações. Contudo, o significado sugerido por Genésio, o mestre germânico do hebraico, que é o nome de Deus, ainda parece manter o primeiro lugar na preferência entre os mestres da Bíblia. Data e autoria. Como no caso de muitos outros livros do Velho Testamento, a data da autoria de 1 e 2 Samuel não é de todo conhecida. Parte da dificuldade em determinar a data está no fato de que muitas partes dos dois livros tratam de acontecimentos que ocorreram depois da morte de Samuel. A primeira parte de 1 Samuel poderia ter sido escrita em cerca de 1000 a.C., e o restante uns 30 a 50 anos mais tarde. Embora o Talmud conceda a autoria dos livros a Samuel, é mais provável que o profeta só tenha escrito aquelas seções que tratam da história de Israel antes de sua saída do ofício público. Uma sugestão muito interessante é que Abiatar escreveu grande parte de 1 e 2 Samuel, especialmente aquelas partes que tratam da vida na corte de Davi. Abiatar estava intimamente ligado com a ascensão e sorte do grande rei de Israel, pois passou algum tempo com Davi em seu exílio. Além disso, procedia de família sacerdotal e assim tinha acesso à arte da escrita e guarda de documentos. Outra ideia é que um dos filhos dos profetas de uma das escolas fundadas por Samuel continuou escrevendo a história de Israel, começada por seu mestre. Contexto histórico e resumo. Nos manuscritos hebraicos originais do Antigo Testamento, os livros de 1 e 2 Samuel formam um volume só. Juntos, eles apresentam um relato contínuo dos primeiros reis de Israel. O livro de 2 Samuel começa com a morte do rei Saul e do príncipe Jonatas. Embora o profeta Samuel tenha ungido Davi como rei muito antes, somente depois desse incidente ele começa sua monarquia. Davi recusou-se a exercer qualquer autoridade até que Saul, o rei ungido por Deus, tivesse morrido. O turbulento período de transição causou guerra civil entre as forças militares de Davi, lideradas por Joabe, e o exército de Saul, liderado por Abner. O exército de Davi se fortaleceu muito, enquanto o exército de Abner se enfraquecia dia após dia. Quando Joabe matou Abner, todo Israel perdeu o ânimo. Judá e Israel finalmente se uniram sob a liderança única de Davi. O restante do livro conta a intrigante história de um líder que se caracterizou por traços humanos, bem como traços nobres. Davi se tornou rapidamente um líder muito mais forte do que Saul, em grande parte por causa da lei da tampa, isto é, sua capacidade de liderança que determinou a sua eficácia como líder. Essa é uma das 21 leis de liderança atualmente conhecidas pelos que almejam essa posição. Davi praticou cada uma dessas 21 leis. Desenvolveu um exército forte, estabeleceu a capital onde a Arca de Deus pôde ser abrigada, traçou planos para construir o templo e conquistou todos os exércitos que enfrentou. 2 versículos contam a história dele desde o começo. Ia Davi crescendo em poder cada vez mais, porque o Senhor, Deus dos exércitos, era com ele. Capítulo 5, verso 10. E o Senhor dava vitórias a Davi por onde quer que fosse. Capítulo 8, verso 14. Infelizmente,
Nada disso impediu que Davi abrisse mão do lado mau de sua natureza. Antes da metade do livro, conta-se que Davi cometeu adultério com Batseba. Quando ela fica grávida, Davi tenta encobrir seu pecado e manda que o marido dela, um soldado, fosse colocado na linha de frente da batalha para ser morto. Davi nunca se recuperou plenamente daquele pecado. Negligenciou sua família, deixando ambos os filhos e as filhas se perguntando como o pai podia ser tão grande rei, mas pai tão distante. Apesar de tudo isso, Davi permanece a única pessoa nas Escrituras a quem Deus chama de homem que agrada a Deus. 1 Samuel 13:14. A vida de Davi prova que cada líder precisa de um círculo íntimo para mantê-lo vigilante. O papel de Deus em 2 Samuel. Deus queria que Israel se tornasse uma luz para os povos, instigando os reinos vizinhos ao ciúme sobre o relacionamento especial entre Deus e Israel. O Senhor abençoou os hebreus para que fossem uma bênção para os povos do mundo. Gênesis 12, versos 1 a 3. Sob o reino de Davi, Israel chega perto do alvo de Deus. Davi fez com que um pequeno país se desenvolvesse em uma nação do tamanho do mundo. Todos reconheciam a força da liderança, da economia, do poder militar e dos recursos naturais de Israel. Deus desejava desenvolver e manter um relacionamento estreito com Davi, sabendo que assim como anda o líder, anda a nação. Mesmo quando Davi pecou, esforçou-se em permanecer em contato com Deus. 2 Samuel 1. A morte de Saul e de Jonatas. Verso 1. Morte de Saul. 2 Samuel 1, versos 1 a 14. Começa onde 1 Samuel 31, versos 1 a 13, termina com a morte de Saul. 1 Crônicas 10, versos 1 a 12. A menção do povo amalequita serve como um lembrete da obediência de Davi ao Senhor. 1 Samuel 3, versos 1 a 31, e da desobediência de Saul. 1 Samuel 15, versos 1 a 33. A cidade de Ziclag foi tão completamente destruída e saqueada que Davi e seus 600 homens e suas famílias não puderam ficar lá. Verso 2. Vestes rotas e terra sobre a cabeça. Esse era um sinal cultural comum de angústia e luto por uma morte. 1 Samuel 4:12. Versos 4 a 6. Quando Davi ouve que Saul e Jonatas morreram na batalha, ele lamenta profundamente o amigo Jonatas, mas ele também chora por causa de Saul. O homem que, 1, tentou matá-lo no palácio, 2, tentou que os filisteus o matassem na batalha, e 3, o impeliu por montanhas e cavernas a fim de matá-lo. Por que honrar um homem desses? Na mente de Davi, a submissão à autoridade pouco tem a ver com a pessoa que ocupa o cargo. Na verdade, quando um jovem amalequita conta a Davi que ele livrou Saul da miséria a pedido do rei, Davi ordena a execução dele, dizendo: o teu sangue seja sobre a tua cabeça, porque a tua própria boca testificou contra ti, dizendo: matei o ungido do Senhor. Verso 16. Enquanto líderes conquistaram sua influência, Deus lhes dá autoridade. Devemos submissão a toda e qualquer autoridade que Deus instala, independentemente de quem sejam. Romanos 13, verso 1. Verso 8. Amalequita. O homem que alegava ter matado Saul pertencia ao povo que Davi havia massacrado recentemente. Verso 1.
que Deus queria que fosse eliminado, Êxodo 17:14 e 1 Samuel 15:3, e que atormentou Israel por gerações, Êxodo 17, verso 16, por causa de sua desobediência e desobediência de Saul. 1 Samuel 15, versos 9 a 11. Versos 10 a 16. O matei. O amalequita reivindicou a responsabilidade pela morte de Saul, dizendo que Saul ainda estava vivo quando o encontrou. No entanto, os seguintes textos, 1 Samuel 31, versos 3 a 6 e 1 Crônicas 10, versos 4 e 5, deixam claro que Saul se suicidou. O amalequita violou o cadáver quando roubou do mesmo a coroa e o bracelete, pelo que Davi o condenou à morte, embora tenha entregado os pertences do rei a Davi para granjear seu favor. O fato desses itens estarem com a amalequita só confirma que ele tenha sido o primeiro a passar pelo corpo de Saul. Nota homilética: o tríplice pecado do amalequita. 1. Falsidade. Mentiu dizendo que matou Saul, versos 9 a 10, Atos 5, versos 3 a 4. 2. Sacrilégio. Deslustrou o corpo do ungido do Senhor, versos 10a e Daniel 5:3. 3. Roubo. Apoderou-se de coisas sagradas, coroa e bracelete de um rei, versos 10b e Malaquias 3:9. Verso 14. O ungido do Senhor. Apesar das muitas tentativas de Saul contra a vida de Davi, este não se permitia ver Saul como um mero homem, um monarca humano. Ele continuava sendo o ungido do Senhor, que é um ofício sagrado diante de Deus. 1 Samuel 24, versos 1 a 15 e 26, versos 1 a 20. Verso 15. Lança-te sobre esse homem. Isso certamente foi uma grande surpresa para o amalequita, pois ele pretendia obter o favor de Davi ao dizer que havia matado Saul. Essa história é muito semelhante àquela dos homens que mataram Isbosete mais adiante, pensando que com isso conseguiriam a estima de Davi. Capítulo 4, versos 5 a 12. Verso 17, lamentação. Davi optou por ter Saul e seu nobre filho Jonatas lembrados por meio dessa lamentação que seria ensinada a todo Israel como hino nacional de guerra. Verso 18. Hino ao arco. Arco pode simbolizar concerto, Gênesis 9:13. Poder, Gênesis 49:24. Amizade, 1 Samuel 18, verso 4. E glória. Hino de glória. Livro dos justos, Yashar, ou corretos, Josué 10:13. Um livro secular de cânticos de guerra, hoje perdido, que circulava ao lado dos livros canônicos. Verso 19. A tua glória, ó Israel. Literalmente, a gazela ou antílope de Israel, símbolo escolhido por sua elegância e simetria juvenil, provavelmente referindo-se a Jonatas. Assim, o hino começava e terminava com o nobre filho de Saul, versos 25 e 26. Altos. Locais de adoração a céu aberto, normalmente estabelecidos em lugares altos. Nesse caso, o local era o Monte Gilboa, onde Saul morrera. Como caíram os valentes? Eles não representavam apenas a glória de Israel aniquilada, mas Saul e Jonatas eram homens valentes que caíram em batalha. Essa frase é repetida como refrão nos versos 25 e 27. Verso 26. Ultrapassando o amor de mulheres. O vínculo entre Davi e Jonatas era forte. O compromisso compartilhado entre os dois
Era uma devoção nobre, leal e desinteressada. 1 Samuel 18:3, que nenhum dos dois jamais havia sentido por uma mulher. Diferente do amor entre um homem e uma mulher, em que o elemento sexual faz parte da forte atração, o amor entre esses dois homens não tinha essa característica sexual, porém era extremamente forte. Verso 27. Na elegia não é mencionado o nome de Deus. A primeira parte é cantada por todos, a segunda é cantada pelas donzelas e a terceira pelos moços, em voz suave, triste para ser repetida por todos em voz cheia e inflamada.